Vamos lá, turma, vamos dar sequência aqui. Já vimos algumas doenças, ainda faltam essas. Uma aqui, recomeçar com mucopolissacaridose. O que é a mucopolissacaridose? É uma doença de depósito lisossomal. Lembram lá de bioquímica? Os lisossomos intracelulares, são aquelas enzimas que ajudam na digestão intracelular e tudo mais. Ajudam no metabolismo intracelular. Pois bem, mucopolissacaridose, você já deve ter visto algo ao longo do curso, é uma incapacidade de funcionamento de algumas enzimas. Então, eu vou ter uma incapacidade de metabolizar alguns ativos e vou gerar um acúmulo de substâncias, ou mucopolissacarídeo ou glicosaminoglicanas. É uma doença de etiologia genética, existindo vários tipos. Vai depender de qual enzima eu tenho déficit, de qual lisossomo é afetado. São 7 tipos básicos, vários subtipos, sendo 4 os principais tipos. Clinicamente, esses tipos se aproximam. Geralmente o diagnóstico dos subtipos é genético, algumas características clínicas vão diferir, vou mostrar aqui mais na frente, mas geralmente, como é que é o aspecto clínico desses pacientes? Geralmente eles têm um aspecto facial algo grosseiro, que lembra aquelas gárgulas que ficam naqueles prédios antigos, muito na Europa tem, e por isso que alguns autores chamam até mucopolissacaridose de gargolismo, que lembram aquelas estátuas. O paciente apresenta baixa estatura, geralmente com as costas, principalmente do tronco, que ele é mais curto. Os membros, eles são, em relação à população normal, eles são curtos, mas em relação ao tronco é considerado longo. Então, existe, os dois são diminuídos, tanto os membros quanto o tronco, mas relativamente do tronco aos membros, o tronco ele é bem mais curto. Outra coisa que chama atenção, existe um espessamento do esqueleto como um todo, tanto que as costelas elas ficam tão largas que são chamadas costelas em remo. Além disso, eu tenho deformidades torácicas, coxa vara, vocês lembram que aqui está o fêmur, né? Trocante maior, trocante menor, colo e a cabeça do fêmur. Esse ângulo aqui geralmente é 135 graus, é a média. O que é a coxa vara? Na coxa vara, o fêmur está aqui e aqui está a cabeça do fêmur. Esse ângulo ele é menor, então chamado seria de coxa vara. Além dessa deformidade, o paciente ainda apresenta alargamento metafisário, como aqui na foto. Você vê que o traçozinho ele mostra essa... Opa, vamos aqui. Você vê essa metáfise mais alargada. E algo característico também são os dedos em ponta de lápis, com a região distal mais afilada, como uma ponta de um lápis mesmo. Como eu já tinha mencionado, são 4 principais tipos. Cada um foi descrito por um autor, então cada um tem um epônimo. Höller, Hunter, Sanfilippo e Mocchio. E cada tipo vai depender qual a deficiência, qual a enzima que está faltando naquele lisossomo. Então, no tipo 1, eu tenho o defeito, a deficiência dessa enzima, alfa-L-hidroronidase. No tipo 2, Hunter, a hidronato sulfatase. Sanfilippo, são várias enzimas, não é uma única só. E o tipo 4, a Mocchio, é a galactose 6 sulfatase. Então, cada uma vai levar a um acúmulo. Você vê que tipo 1, Dermatan e Heparan. Tipo 2 também, tipo 3. E o tipo 4, eu vou ter um acúmulo de Queratan e Condroitina. Quais são as características de cada um? Algo, como eu falei, são muito parecidas.
Só que tem ou uma ou outra característica que difere uma síndrome da outra. Uma síndrome que eu digo é um subtipo da mucopolissacaridose. O diagnóstico mesmo vai ser genético. Mas o tipo 1 tem um pior prognóstico e apresenta uma córnea esfumaçada. Já o tipo 2 é ligado ao X, aos cromossomos sexuais. Então, o tipo 2, como é ligado ao X, é mais fácil eu ter um homem, né? Já que basta ter um X. No tipo 3, esse é complicado porque geralmente o paciente ele é normal até os 2 anos. Ele tem um crescimento normal, fisionomia normal, e a partir dos 2 anos ele começa a ter essa deficiência nos lisossomos. E o tipo 4, que é a MOC, é o mais comum, que é a gente mais prevalente de todas. Nesse tipo, o paciente tem uma inteligência preservada e uma frouxidão ligamentar bem exacerbada em relação aos outros tipos. Então, assim, basicamente, esses são os 4 principais tipos. Lembrar que são vários subtipos. Aqui algumas peculiaridades de cada uma delas. Mas, como eu disse, o diagnóstico mesmo é genético. O tratamento. Como eu tenho uma deficiência de uma enzima, então o tratamento basicamente vai ser o quê? Tentar repor essa enzima. Então eu posso administrar fármacos que têm uma função semelhante, como a laronidase. Eu posso fazer o transplante de medula, não tem uma... como eu posso dizer, não é tão efetivo a ponto de curar o paciente, como é genético. O ideal seria apostar futuramente nas terapias gênicas, eu tentar mexer com aquele gene para ele começar a produzir aquela enzima, isso que é algo mais futuro. Já tem alguma coisa, está engateando, mas é algo mais para frente. E o tratamento ortopédico em si, que é onde a gente vai entrar, que é tratar as deformidades. Então, onde o ortopedista vai agir é aqui. Geralmente, esses pacientes são ocupados pela pediatria e o ortopedista ele só vai agir nessa hora. Vamos passar para a próxima. Osteogênese imperfeita. Conhecida popularmente como doença dos ossos de vidro. Quem já assistiu esse filme Corpo Fechado, lembra bem. O vilão ele era portador de osteogênese imperfeita. E é interessante esse filme que ele tinha uma osteogênese imperfeita e ele queria ver se existia no mundo alguém com a doença exatamente ao contrário, alguém que seria indestrutível. E é interessante que ele acha. No caso, a osteogênese é um defeito hereditário do tecido conjuntivo que ocorre o quê? Uma mutação no colágeno tipo 1. Então a gente já viu, colágeno tipo 1 está presente em quase todo o corpo, então você vai ter alteração em quase todo o corpo. Na parte ortopédica, o que é que isso vai acarretar? Fragilidade óssea. Uma prevalência relativamente baixa, né, de 5 a 6 a cada 100 mil nascimentos. Qual vai ser a clínica da osteogênese imperfeita? Como eu tenho um defeito no colágeno, então eu vou ter um osso frágil, então eu vou ter múltiplas fraturas. Observe aqui as múltiplas deformidades daqui dessa criança. Aqui já são o aspecto clínico de várias fraturas. Só que tem uma coisa, não é porque ele tem esse osso mais frágil que ele vai demorar. Por exemplo, tive uma pessoa normal e outra com osteogênese. Ambos tiveram fratura no fêmur. Quem tem osteogênese vai demorar mais tempo. Não. A consolidação dos dois é normal. O osso ele só é biomecanicamente deficiente. Então, assim, ele é mais frágil, ele vai quebrar mais fácil, mas vai consolidar na mesma velocidade do que de uma pessoa que não tem osteogênese imperfeita. Geralmente, esses pacientes têm baixa estatura, muito também devido a essas várias deformidades, e como é um problema no colágeno tipo 1, outra coisa importante é que ele tem uma dentinogênese defeituosa.
Outras coisas implicadas são: o paciente pode apresentar surdez, frouxidão ligamentar, tanto as escleras como a membrana timpânica azuladas, face pequena e triangular e distúrbio de agregação plaquetária. Você vê que tudo está relacionado à doença de base, ao colágeno. Em termos de imagem, o que a gente pode ver? Primeiro, osteopenia difusa, você vê que é um osso. Deixa eu voltar aqui. Você vê que é um osso mais rarefeito. Você vê muitas deformidades ósseas, ó. Aqui, muito deformado. Cortical fina e vértebras achatadas. Ou seja, muitas deformidades presentes nesses pacientes com osteogênese imperfeita. Como tudo em ortopedia, tem classificação. Existe mais de uma classificação para osteogênese imperfeita. Aqui vou apresentar uma. Essa daqui, ela é mais é classificada pela clínica do paciente. Ela divide em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Pela classificação, no tipo 1 são defeitos autossômicos dominantes. A clínica são leve, geralmente fratura em idade pré-escolar, o paciente tem esclera azulada, os dentes podem ser normais ou anormais, aí difere tipo 1A e tipo 1B, e eu vou ter uma deficiência quantitativa no colágeno, por isso que é mais leve. No tipo 2, deixa eu apagar aqui. No tipo 2, eu tenho uma alteração recessiva, ela bem mais letal e acomete já no período neonatal, esclera azul. E nesse caso, eu tenho uma deficiência quanti e quali, ou seja, é muito grave. Então, esses pacientes, geralmente, eles não vivem por muito tempo, devido a essa deficiência quali e quanti, qualitativa e quantitativa no colágeno. Já no tipo 3, também é autossômica recessiva. As fraturas são mais severas em relação ao tipo 1. Já no nascimento, eu já tenho deformidades que elas são progressivas. Nesse caso, as escleras são normais, os dentes anormais e eu tenho uma deficiência qualitativa. Já no tipo 4, vamos apagar aqui, autossômica dominante, já é uma fragilidade, eu tenho uma fragilidade óssea com fraturas mais moderadas, esclera também branca. Aí, assim como o tipo 1, eu divido em A e B, ó. A, dentinogênese normal, B, dentinogênese anormal. E eu tenho uma deficiência qualitativa do colágeno. Então, temos aqui a nossa classificação dos tipos de osteogênese imperfeita, que é a nossa classificação chamada, essa é de Silence. Tranquilo? Existem outras classificações, umas até mais úteis do que essa, mas essa já é considerada mais clássica e considera esses 4 tipos: 2 dominantes, 2 com escleras azuis, tipo 1, que é mais leve, defeito quanti, tipo 3 e 4, quali, tipo 2, que é mais grave, quali quanti. E uma dica, no tipo 3, para diferenciar, que o tipo 1 já é mais fácil, que eu tenho esclera azul. No tipo 3 e 4, a esclera é branca, então já é mais complicado. O tipo 2, o paciente ele já é grave, ele não vai viver tanto tempo. Então, esse também é fácil de diferenciar. O difícil vai ser diferenciar o tipo 3 e o tipo 4, que é essa questão de deformidade
moderada e leve, moderada e grave, é um pouquinho relativo. Se tiver esclera branca e dentição normal, beleza. Mas se for dentição anormal, como é que eu diferencio? Geralmente o tipo 3, vamos apagar aqui, ficar mais limpinho. No tipo 3, eu tenho uma face triangular desse paciente. Lembra que eu falei que uma das características é uma face, mas pode ter a face triangular? Então pronto. No 3, ela é triangular. Então é uma característica interessante para você diferenciar. Mas vamos seguir. Isso aqui é só em termos de classificação. Mas vamos lá. O que é importante? Diagnóstico diferencial. Qual o principal diagnóstico diferencial que eu tenho com osteogênese perfeita? Isso aqui, tem que saber isso aqui. Maus tratos. Por quê? É muito comum em pronto-socorro. Muito, muito comum mesmo. Eu até subestimava, pensei que não havia tanto maus tratos, mas existe muito, e é muito mais prevalente do que a gente acredita. Então, assim, chegou criança, principalmente abaixo dos 2 anos, com fratura, suspeita. Colhe a história direitinho, vê de novo, sempre, sempre, sempre suspeitar de maus tratos. Por quê? Se acontecer uma vez, pode ser que aconteça de novo. Então, ficar sempre de olho aqui em maus tratos. Outra diagnóstico diferencial, raquitismo, a gente já abordou aqui. E osteoporose juvenil. Então, assim, mas ficar de olho em maus tratos, como diagnóstico diferencial. Principalmente criança abaixo de 2 anos, fratura de fêmur. Então, ó, isso aqui, ó, abrir o olho, isso aqui. Tratamento da osteogênese perfeita. Medicamentoso, bifosfonado. Geralmente utilizado o pamidronato. Já onde é que o ortopedista entra? Isso aqui, ó. Você vê que como eu tenho muita alteração, muita deformidade, o objetivo é cirurgicamente tentar corrigir essas deformidades. Então, assim, clinicamente, tratamento bifosfonado, pamidronato. Ortopédico, corrigir essas deformidades. Beleza? Então, vamos seguir aqui para a próxima, que é a osteopetrose. Eu não diria que seria o antagonista da osteogênese perfeita, mas vamos ver aqui algumas características da osteopetrose. Petrus de pétreo, de pedra. Também conhecido como síndrome de Albert-Schomberg. Que o que ela acontece? Vamos considerar que seja a antítese da osteogênese perfeita. Nesse caso, o paciente tem tão duro o osso, que ele vai ter problemas por causa disso. Então, não vai ser um osso de adamantium, mas vai ser um osso bem de consistência pétrea. É uma doença genética que cursa justamente com isso, uma esclerose óssea generalizada. Por quê? As custas de disfunção dos osteoclastos. A gente sabe que o osso ele tem um balanço, um turnover de formação pelo osteoblasto e degradação pelo osteoclasto. Então, esse balanço é o que faz essa renovação óssea, que a gente sabe que a cada 10 anos o esqueleto é totalmente renovado. Então, ou seja, a cada ano 10% do tecido ósseo ele é renovado. Como eu tenho uma disfunção de osteoclasto, o que acontece? O osteoblasto vai depositando tecido ósseo. Ele vai ficando mais duro, mais duro, mais duro. Aí todo mundo vai perguntar, mas isso não é bom? Que o osso fique mais duro, ele não fica mais resistente por causa disso? Aí que está o problema. Não. Porque até com o próprio metal, o osso ele tem um módulo de elasticidade. Um módulo de elasticidade. Quando você exerce alguma carga, algum impacto, é interessante que ele tenha uma certa deformidade, não seja tão rígido, para ele absorver aquela energia e não se quebrar. Se eu tiver um osso tão duro, tão duro, tão duro, ele vai ser como um vidro. Ele vai ser duro,
mas quando der uma certa energia, ele vai quebrar. Então, é isso que acontece na osteopetrose. O osso é tão duro, tão duro, tão duro, que ele não consegue absorver algumas energias e vai se quebrar por causa disso. Além do mais, vai ter outros problemas. Por quê? Como ele vai só depositando osso, vai mineralizando tanto, você prestar atenção aqui, ó, a medula óssea está tomada por osso. Não tem espaço para a medula óssea, ou seja, eu não vou ter a formação das minhas células, tanto os leucócitos, qualquer como tecido hemático, não vai ser formado corretamente, porque eu não vou ter medula, está todo tomado por osso. Então, a hematopoese vai ser praticamente extramedular, vai ser fora do osso. E isso vai acarretar o quê? Alterações hematológicas severas. Como o paciente vai ser o quê? Não vou ter muito leucócito, vai ser suscetível a infecções, pode ter anemia. Então, não é porque o osso dele está mais duro que vai ser melhor, vai ser até pior. Vai ser menos elásticos e não vai ter uma hematopoese eficiente. Como eu falei, ele perde aquela elasticidade e fica com um aspecto em marfim. Fica todo branco, muito denso. E com isso acarreta fraturas patológicas. Que a fratura patológica, vocês se lembram, né? Eu tenho uma condição que deixa aquele osso doente. E a mesma energia no osso normal aplicado no osso patológico, ele vai causar uma fratura no osso patológico, mas não ocasiona fratura no osso normal. Então, isso é considerado uma fratura patológica. A clínica, como eu falei, como eu não vou ter espaço para medula óssea, não vou ter uma hematopoese eficiente. Não tenho glóbulos brancos, infecção. Isso ao longo do tempo vai levar o quê? Baixa estatura. Semelhante ao que acontece aquelas pessoas que vivem em grandes altitudes. Se for ali pro Peru, você vê que é todo mundo baixinho ali, que vive lá nas montanhas. Você vai pro Nepal, tudo baixinho. Por quê? Como eu tenho uma baixa oferta de oxigênio, eu não vou ter um desenvolvimento grande. Por quê? Quanto maior a pessoa, vai precisar de mais oxigenação. Como eles não têm uma hematopoese eficiente, então vão evoluir com baixa estatura. Além disso, como eu vou ter muita formação de osso, eu posso ter uma oclusão dos forames do crânio. Lembra daqueles monte de forame que a gente decora nos primeiros semestres? Então, eu vou formando o osso ali e vou ocluindo. Forame para o nervo óptico, forame para o coclear, vai sendo ocupado por osso. E isso vai levando alterações, como cegueira, surdez. E qual é o tratamento? Lembre que o problema aqui estão nos osteoclastos. Então, eu tenho que fazer algum jeito de tentar reabsorver aquele osso. Então, o tratamento vai ser custo de quê? Corticóide, que a gente sabe que usa corticóide a longo prazo, ele leva a uma reabsorção óssea, e paratormônio. Lembrar que também o corticóide não só reabsorve, como também pode piorar a imunidade do paciente. Paratormônio a gente já viu que ele age no osso, aumentando a reabsorção. Também pode ser tentado transplante de medula óssea. Lembrar que a medula óssea toda ocupada por osso. E na ortopedia, a gente vai tentar tratar essas fraturas. Só que uma coisa, nesse caso, geralmente a ortopedista gosta de operar, mas nesse caso é preferível o tratamento conservador. Por quê? O paciente tem muito risco de infecção, o paciente já tem uma deficiência, já tem uma anemia já característica. Outra coisa, meu amigo, você pegar um osso desse... Deixa eu apagar essas... Não tá apagando, mas vamos lá. Você pegar um osso desse, todo esclerótico, para usar uma broca, para furar esse osso aqui com a broca, meu amigo, não fura não. Você quebra 10 brocas e não fura.
A gente já viu isso aqui na residência. Meu amigo, não fura nem amarrado. Pode botar broca, só sua broca de diamante para fazer furo aqui para passar parafuso. Então, além disso, de ser tecnicamente difícil operar esses pacientes, ainda tem os riscos de complicação. Então, ortopedicamente é melhor conservador. Clinicamente, corticóide, paratormônio e transplante de medula. Então, tranquilo. Então, vamos aqui para a nossa última doença osteometabólica da nossa aula aqui, que é a doença de Paget. Você já deve ter visto a doença de Paget na mama. Aqui é a doença Paget no osso, totalmente diferente. O que é a doença do Paget óssea? Uma alteração focal no processo de remodelação óssea. Sempre grave esse conceito do turnover ósseo. O osso é um tecido sempre está em remodelação. Quando eu tenho um déficit nessa balança, eu vou ter o quê? Ostete deformante. Para você ver, é uma das doenças metabólicas mais frequentes. É a segunda doença osteometabólica, atrás apenas da osteoporose. Para você ver como é frequente doença de Paget. Etiologia ainda é desconhecida. Alguns fatores influenciam, como fatores genéticos e fatores virais. Por incrível que pareça, tem gente que associa isso a algumas infecções por alguns tipos de vírus. E aqui só para, em termos de curiosidade, esse aqui é um quadro do século XVI, que é uma sátira, uma caricatura, a Duquesa Feia, que só no século XXI acharam que realmente existia essa duquesa existia e que ela tinha doença de Paget. Então, ó, decore mais ou menos essa face. Vamos ver aqui por que ocorre isso. Outra coisa curiosa, doença de Paget. Pode afetar qualquer osso, aqui em termos de frequência, ó, pelve, fêmur, crânio, tíbia, coluna, clavícula e costela. Essa é a ordem. Principalmente homens maior de 40 anos e tem uma história familiar. Você vê, nos Estados Unidos, 3% das pessoas idosas têm Paget, então bem frequente, muito comum entre europeus. E aqui no Brasil, o sítio mais comum é lá em Recife. Recife, como todo mundo sabe, teve uma imigração grande de holandeses e também de judeus. E você vê como é associado, é tão associado ao aspecto familiar que no Brasil, Recife tem índice de peixe muito semelhante aos índices europeus. Aqui é só para vocês terem uma ideia, como eu tenho um desbalanço desse turnover ósseo, então como é clinicamente um paciente com Paget? Você vê que ele pode acometer qualquer osso, e ele cursa principalmente com essas, clinicamente, vão ser as deformidades. Então, preste bem atenção. Ele pode acometer o crânio, gerar uma deformidade, pernas, gerando esse arqueamento, quadril, tórax. Então, só em termos de história, Paget, como é que ele observou essa doença? O cocheiro dele, o chofer, o motorista, na época eram coaches, né, em carroças, ele presenteou o cocheiro dele com um chapéu. Deu de presente um chapéu pro cocheiro dele. Só que, o que é que ele notou? Ao passar do tempo, o chapéu não estava mais cabendo na cabeça do cocheiro. Por quê? Não é que o chapéu tinha diminuído, é que a cabeça do cocheiro dele estava crescendo. Então ele achou estranho, examinou melhor, Paget era
era médico e viu que o cocheiro dele estava com all-state deformante, ou seja, ele estava com alteração naquele balanço de formação e reabsorção óssea. E como se dá essa alteração? Eu tenho uma desregulação nesse turnover que leva o osso a um padrão que a gente chama em mosaico com fibrose adjacente. Ou seja, como eu não tenho, não fica bacana esse processo de reabsorção, formação, eu vou ter um osso deformado. Então, o dano inicial vai ser o quê? Uma osteólise relacionada a essa hiperatividade osteoclástica. Então, o que é que ocorre? Aqui só para ilustrar novamente, ó, o que é que ocorre? Eu tenho uma desregulação osteoclástica e osteoblástica. Então, eu vou reabsorvendo e vou formando de uma forma desencontrada, anárquica. Então, eu vou tendo essas alterações. Aqui só para mostrar ó, o que ocorre, um state deformante, que é esse desbalanço. Ó, aqui é um crânio de um paciente com doença de Paget. Você vê, ele reabsorve, forma, só que ele não forma bonitinho, ele forma alterado. Por isso que dá todas as alterações. Eu tenho crânio aumentado, crânio mal formado, tíbia envergada. Então, a maioria desses pacientes são assintomáticos, podendo começar com rigidez e dor noturna, e o que chama mais atenção, esse aumento ósseo, deformidade e fratura. Por quê? Novamente, esse desbalanço da formação e reabsorção. Semelhante à osteopetrose, como absorve e como reforma, fica desregular, então eu posso, quando formar de novo, ter uma compressão nervosa. Então, ter clínica como surdez, cefaleia, paralisia dos membros inferiores por compressão nervosa. Posso ter também associado insuficiência cardíaca pelo aumento da circulação nos ossos. Ou seja, eu vou como se fosse um sequestro do sangue pela essa neoformação. Como são as fases da doença de Paget? Geralmente ela se divide em 4 fases. Primeira fase, que é osteolítica, ou seja, eu tenho mais osteoclasto, então eu vou reabsorver, ou seja, eu tenho um balanço negativo do cálcio. É mais raro você dar o diagnóstico dessa fase. Tem uma fase mista, ou seja, primeiro o osteoclasto agiu. Aí depois o osteoblasto vai começar, vamos formar o osso para a gente tentar equilibrar aqui. Que é a maioria dos pacientes estão nessa fase. Só que depois de um tempo, o balanço fica positivo, ou seja, o osteoblasto ele fica atuando mais do que o osteoclasto. Então, a terceira fase chamada a esclerótica. E existe uma quarta fase que é chamada de Paget-sarcoma, que o que acontece? Esse desbalanço, essa alteração do turnover, fica tão desregulada, que ele maligniza e vira um sarcoma. Então, basicamente são essas 4 fases. Primeiro, osteoclasto, depois o osteoblasto acorda, aí fica um certo equilíbrio, e depois o osteoblasto passa. Então, basicamente é isso aí. Então, por isso que eu tenho tanta alteração óssea, porque quando o osteoblasto ele vai agir, ele não forma bonitinho igual era antigamente. Então, dá tanta alteração. O que é que a gente vai achar no laboratório desses pacientes? Na fase de reabsorção, fase inicial quando o osteoclasto está agindo, eu tenho o quê? O aumento da hidroxiprolina urinária, que a gente chama de hidroxiprolinúria. Outro exame interessante, que eu já tinha mencionado, para você ver esse aumento do turnover ósseo, fosfatase alcalina. Em termos de exame de imagem, um exame muito utilizado é a cintilografia óssea. Por quê?
ele vai ter um aumento da concentração do radiofármaco nos ossos que estão sendo acometidos pelo PAGED. Lembra que eu falei que é uma doença localizada, só que eu posso ter em vários sítios ao mesmo tempo, mas é localizada. Você vê que não é sistêmico. Ela identifica a extensão e a distribuição poliostótica da doença de PAGED e faz o diagnóstico diferencial com metástase. Uma dica importante: se você vê alteração na fíbula, desconfie. Não é PAGED, é dica, que é o bizu. Viu alteração na fíbula, desconfie. Geralmente, quase que sempre, PAGED não acomete a fíbula. Então fica a dica. Na radiografia, o que a gente vai ver? Áreas de absorção e neoformação óssea. Lembra aquele turnover, ó, como se fosse todo ó, esburacado, um osso remodelado, mal formado. No crânio, eu vou ter várias ilhas de Lise. Ó, você vê aqui, ó, o crânio. Deixa eu pegar. Com várias ilhas de Lise, ou seja, o osteoclasto agiu, depois o osteoblasto. Como eu já mencionei também, as deformidades. Algo bem característico desse peixe, vértebra em marfim, aqui setinha mostrando como é a característica aqui na tomografia. E o crânio com um aspecto, essas ilhas de Lise podem coalescer e formar um crânio com um aspecto algodonoso. O diagnóstico de certeza só é feito de certeza com a biópsia. A gente observar aqui, ó, esse aqui é um osso normal, ou trabeculado, como é. Do PAGED, no turnover ósseo, vai ter esse aumento, ó, ele vai reabsorver, vai formar e não vai ficar ó, bonitinho, igual é aqui. Ó, aqui é o normal e aqui é o remodelado. Ou seja, um padrão totalmente anárquico, chamado de mosaico do PAGED. Então, o diagnóstico de certeza, só com a biópsia, vai no estudo patológico, vai ver esse depósito de osteoide anárquico, que é chamado de mosaico. Qual o problema? Como eu tenho muita formação vascular aqui, muito neovaso, é tão neovaso que pode até culminar com insuficiência cardíaca, eu tenho muito risco de sangramento nos procedimentos invasivos, no paciente com doença de PAGED. Então, assim, suspeitou de PAGED só se for ficar na dúvida, fazer a biópsia. Mas clinicamente já dá para chegar no diagnóstico. Mas na dúvida, biópsia. Lembrar das complicações. Tratamento no caso dos pacientes sintomáticos vai ser o quê? Analgésicos e anti-inflamatórios. Evitar a cirurgia justamente por causa disso. Como eu tenho muito neovaso, sangra muito. E as terapias antirreabsortivas, tentando o quê? Fazer aquele contrabalanço do osteoclasto. Aí eu posso usar bifosfonado, calcitonina, ácido zolendrônico. Isso aqui é fantástico, que a aplicação é uma ampulazinha, você faz a aplicação uma vez ao ano. Então, fantástico, não precisa toda semana ou todo mês, igual os bifosfonados orais. Fez a aplicação, a injeçãozinha lá, uma vez por ano, tá beleza. E aqui, para finalizar, as referências para essa parte de doenças genéticas osteometabólicas, é muito difícil você achar uma referência, até no livro proibido, é complicado, mas eu gosto muito dessas duas referências, principalmente para graduação, que é o Ruaro e o livro do professor Moisés Cohen. Então, assim, ótimas referências. Qualquer coisinha, entre em contato, que eu posso passar algum artigo, algo do tipo. Qualquer dúvida, estão às ordens. Muito obrigado pela atenção. E lembrando que esse teminha vai cair na prova, viu? Boa sorte, galera. Valeu!